Olá, amigas e amigos. É sintomático que os três jornalões, que são os cabeças dos grupos midiáticos que praticamente controla, né, o monopólio da difusão de informações, né, da divulgação da circulação de ideias, eles controlam isso com mão de ferro. Né, os outros grupos que tem por aí, né, que acabam compondo este monopólio, simplesmente reproduzem, né, que é uma característica da mídia brasileira, não é de hoje, né, desde o seu processo de formação, né. Tem aí a obra clássica do Nelson Werneck Sodré, que ele fala da história da imprensa brasileira, e é exatamente isso, né, compõe um controle, né, um sistema de controle, né, de mediação ideológica, controle absoluto, né, não tem espaço para o debate, para as divergências. Quando muito aparece, né, uma opinião aqui, outra opinião ali, e isso serve tão somente para pretexto para que eles despejem toneladas de contra-informações, enfim, de manipulação política, né? E é exatamente um poderoso aparelho de controle ideológico, né? Isso, enfim, né, tem formulações aí mais aprofundadas sobre isso, a chamada guerra midiática, né? É um controle, né, quase que é um controle autoritário, né, sobre a circulação de ideias, de pensamento, etc. Né? Mas retomando, é sintomático que os três jornalões, o Globo, a Folha e o Estadão, né, trazem editoriais com críticas duras ao presidente Jair Bolsonaro. Né? Tem um pouco aí disso que podemos fazer uma adaptação, né, daquela tese do Mao Tse Tung, das contradições no seio do povo. Isso tem um efeito, evidentemente, como eu sempre digo aqui, os editoriais são balizas que a partir disso, né, as rodinhas de rádio aí, das TVs, né, que se dedicam ao debate político, entre eles, sempre entre eles, né, de vez em quando tem lá uma voz dissonante, mas é isso, né, serve tão somente para fazer escada para que eles despejem toneladas, né, da sua ideologia, né. Também é importante dizer que não é o caso de simplesmente ignorar os espaços que se abrem na mídia, né? Tem também, são contradições, enfim, né? Devemos analisar isso aí num espectro maior para a gente entender. Agora, que a mídia é um poderoso aparelho de controle ideológico, não tenham dúvidas disso. Né? Os editoriais dos jornalões hoje vão exatamente nesse sentido. Eu acho que o que dá o recado com mais clareza é exatamente o Globo. Né? O Globo, que tem aí uma ligação, né, estreita, né, uma ligação ideológica mais aprofundada com a Operação Lava Jato. Né? Quer dizer, eles pressentiram que por ali eles poderiam caminhar na direção do golpe do impeachment de 2016, né? Algo como aconteceu em 1964 com o denismo, né? Principalmente a chamada, que o Nelson Werneck chamava de a UDN fardada, né? Que ele dizia que tinha a UDN fardada, a UDN política e a UDN gráfica. A UDN fardada é aquela que foi formada lá na Escola Superior de Guerra de 1949, né? O grupo de conspiradores que, né, trabalhou freneticamente aí para conduzir o processo, né, que resultou no golpe de 1964. E agora o Grupo Globo viu aí na Operação Lava Jato, né, que também, na minha avaliação, tem um ensaio que precedeu, que foi a farsa do Mensalão, né. A Globo pegou a Operação Lava Jato, transformou isso num partido político, né, o partido da Operação Lava Jato. Comentei isso aqui recentemente num livro que saiu aí, né, falando disso. Lá no outro lado da notícia eu comento isso desde o começo de 2016, né, desvendando o sentido da Operação Lava Jato, qual é o seu papel, né, político em todo esse processo, né, em toda a transição da estabilidade, né, constitucional, do Estado democrático de direito e tal, para a instabilidade, né, que foi evoluindo. Criou-se aí a marcha para o golpe, depois as condições para a eleição da extrema-direita, aí, né, que o sustentáculo da extrema-direita são essas duas vigas, né, a Operação Lava Jato do Sérgio Moro, comandada pelo Sérgio Moro, com todas essas farsas que a gente, né, está vendo aí, que, né, eram conhecidas, mas que agora estão vindo a público, né, se transformou em um esgoto a céu aberto. Né, e a outra viga é o neoliberalismo do Paulo Guedes, né, com suas características truculentas, né, com seus arroubos, né, com seus rompantes. Ele mesmo disse,
né, numa entrevista agora recente, né, falando para uma repórter argentina, né, depois de um ataque, um chilique, né, um histrionismo, um ataque de histrionismo, né, ele diz: se você viu que eu e o presidente somos parecidos, como se isso fosse vantagem para, né, para alguém, né, ter um comportamento como o do Bolsonaro, de troglodita, truculento, né, e vai por aí afora. Mas o editorial do Globo pega essa questão toda para fazer exatamente o enquadramento, né, que ele diz aqui que o Bolsonaro ainda não assumiu a presidência, né? Aí ele diz que o Bolsonaro veio lá do baixo clero e tal, onde atuou por 28 anos, né? Veja como eles artificializam o diagnóstico, né? E que ele atuava lá com seu jeito, né? Enfim, quis dizer que, né, ele era uma pessoa, né, subqualificada, né? Todo mundo sabe que ele é uma pessoa subqualificada. E aí diz que, mas soube aproveitar ventos favoráveis para se tornar um candidato viável em 2018. Ele soube se tornar candidato viável porque o espectro da Operação Lava Jato, a lógica da Operação Lava Jato convergiu para ele. Né? O espectro do neoliberalismo, desse projeto ultraliberal, neocolonial, né, com Paulo Guedes encarnando ele, com as truculências do Paulo Guedes, também convergiu para ele. Né, essa que é a essência da coisa. Não é que ele soube aproveitar. Né? A Globo, mais do que ninguém, ajudou, né, a pavimentar o caminho para essas duas convergências do Paulo Guedes e do Sérgio Moro para a candidatura do Jair Bolsonaro. Aí diz aqui ainda o editorial: teve a seu favor o cansaço com o lulopetismo e a esquerda em geral, assim como a impossibilidade de outras forças políticas lançarem um candidato competitivo de centro. O centro é a direita de centro, né? Essa direita liberal aí, na PSDB, DEM, né? Agora, não é que, como diz aqui, né? Assim como a impossibilidade de outras forças, a impossibilidade, porque a Globo liderando, o Grupo Globo, né, liderando aí o processo, junto com o monopólio midiático, né, liderando aí a campanha política, né, a favor da Lava Jato, né, a favor do projeto neoliberal, que é o programa do golpe, do impeachment de 2016, né, e apareceu, emergiu aí, né, juntando as duas vigas, né, podemos dizer assim, na construção desses dois processos, dessas duas vertentes, né, resultou aí na candidatura Bolsonaro. Nenhum outro candidato tinha, não é que não quis, né, não tinha possibilidade, né, porque o Bolsonaro é que saiu aí com os arrobos, né, somos todos Sérgio Moro, o espectro Bolsonaro, né, o bolsonarismo, somos todos Sérgio Moro, somos todos Paulo Guedes. Né, no final, Paulo Guedes se incorporou, né, enfim, né, o processo que a gente conhece bem. Aí ele diz aqui: outra sorte foi disputar o segundo turno com o representante do PT, Fernando Haddad. Assim, Bolsonaro ganhou a eleição plebiscitária, atraindo muito eleitor mais pela rejeição à esquerda do que por apoio à sua agenda na totalidade. A rejeição à esquerda foi resultado exatamente do partido da Operação Lava Jato, do Grupo Globo e o seu entorno todo, o monopólio midiático. Né? Agora, a força, que ele chama aqui o candidato do PT, da esquerda em geral, né, a força da esquerda em tudo isso não é coisas que a gente pode, não é uma coisa, um fato, né, que a gente pode desconsiderar. Tem acúmulo, né, eu comentei isso muito lá no outro lado da notícia, né, o acúmulo aí, né, do processo, do ciclo, isso vem da história e tal, né, mas sobretudo do ciclo de combate à ditadura militar, do ciclo, né, de resistência ao projeto neoliberal e do ciclo dos governos Lula e Dilma, né? São acúmulos que resultou nisso aqui, com todas as pancadarias, as farsas, né, os autoritarismos da Operação Lava Jato, os atentados ao Estado Democrático de Direito. A gente viu o resultado da chapa Fernando Haddad e Manuela Dávila. E aí o editorial termina aqui tá a chave da coisa, né? Termina dizendo que se houvesse assumido de fato a presidência, hoje Bolsonaro estaria preocupado com o fim do recesso do Congresso na semana que vem, quando será retomado o debate sobre a reforma da Previdência, para que seja votada em segundo turno na Câmara. Estes, sim, são assuntos que deveriam preocupar Bolsonaro, cujo futuro político não está sendo jogado nesta e nas demais reformas. Decide-se também a estabilidade do país. Vejam bem, o Bolsonaro pode, está dito aqui, o Bolsonaro pode fazer o que ele quiser, desde que ele cuide da reforma da Previdência, do projeto, né? Neoliberal, ultraliberal, é isso aí, né?
O Estadão tem a mesma lógica, né, o mesmo sentido, que o editorial diz que o título A Política da Raiva, né, e na chamada já dá para ter a ideia do geral, que diz que Bolsonaro tenta usar sua autoridade de chefe de Estado para transformar em letra morta a base factual da história brasileira. Um governo que não respeita o passado não anuncia bom futuro, né, que depois vai tocando aí também na linha, né, no diapasão aí do editorial do Globo, quer dizer, o lulopetismo, essas coisas todas, né, que significa, eu sempre digo que isso é um epíteto, né, que por trás disso tem outras coisas muito mais, a manipulação ideológica. A Folha também dá o título no editorial, um título pesado, né, diz aqui, espiral de boçalidade. Também a chamada aqui já dá para a gente ter a ideia do todo, que diz aqui, em declarações infames, Bolsonaro escancara a leviandade e inclinação autoritária. É isso aí, né? Quer dizer, aí, de novo, voltando à questão lá, né, podemos dizer assim, a ideia do Mao Tse Tung, né, das contradições no seio do povo. O povo ainda tem, né, uma grande parcela do povo, né, tem ainda identidade com o governo Bolsonaro, né? É importante a gente observar também que no governo Bolsonaro tem a gente, na minha opinião, nunca deve, né, esquecer essas duas vertentes que sustentam o governo Bolsonaro: o Lava Jato, Sérgio Moro, né, e o Paulo Guedes. O Sérgio Moro, eles podem até abrir mão, né, numa eventualidade aí, quer dizer, a situação dele vai ficando insustentável, ele vai cada vez mais pendendo para o autoritarismo, né, justamente na linha do Bolsonaro, né, de ser autoritário, né, de afrontar o Estado democrático de direito e etc, etc. Agora, do outro lado, na outra vertente, também tem tudo isso, né? Quer dizer, afronta também o Estado democrático de direito, né, ao atacar a legislação trabalhista e tal. Aliás, tem um editorial no Portal Vermelho, vou deixar aqui também para vocês darem uma olhada, foi publicado agora há pouco, que fala exatamente isso. Quer dizer, ao atacar o trabalho, o Bolsonaro ataca os fundamentos da nação, da democracia, a liberdade de organização partidária dos trabalhadores, de organização sindical, né? E tem todo um conceito aí de desenvolvimento, de soberania, né, do país, enfim, de inclusão social, né, de inclusão de todo o conjunto dos brasileiros, né, sobretudo aí os trabalhadores, na dinâmica política do país e, consequentemente, na dinâmica social e econômica, né? O Sérgio Moro é a negação de tudo isso, né? E, consequentemente, o Bolsonaro também é a negação de tudo isso, né, ao atentar contra o Estado, contra a lógica de um Estado que defende a democracia, a soberania nacional, né? Agora, pela outra vertente, eles têm uma certa unidade, aí que entra, né, a leitura que precisa ser feita, né? Qual é, neste momento, a bandeira que unifica, que junta mais forças, né? Sem dúvida, como dizem aqui os editoriais, é a defesa, né, da institucionalidade, né, da democracia e tal, né? E depois, evidentemente, dentro desta luta e para defender a democracia, entre as outras contradições, que é a outra vertente aí, né, que é a da economia, né, essa questão da economia representado aí pela política do ministro da Economia, o Paulo Guedes. Muito obrigado pela atenção, eu volto depois com outro assunto. Abraço a todas e a todos.